Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Meu nome é Andriele. Eu sou o Júlio. E sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente quer compartilhar com vocês alguns dos benefícios que a gente sentiu na nossa vida depois que a gente começou a seguir uma alimentação vegana. Então, vamos lá? Vamos começar pelo primeiro benefício e eu adianto pra vocês que são benefícios que a gente sentiu. Talvez não sejam os mais comuns que as pessoas sentem, mas foi o que a gente sentiu na nossa vida. A ideia desse vídeo não é dizer porque o veganismo é a opção mais ética para quem tem uma realidade parecida com a nossa, com acesso a mercados e opções. Também não é dizer porque o veganismo pode ser mais saudável ou porque ele pode ser mais sustentável do que as outras opções. Essas informações você consegue encontrar em vários outros vídeos. A ideia é mesmo compartilhar algumas outras coisas, outros benefícios que a gente sentiu. Então, o primeiro benefício é criatividade. Eu acho que eu senti mais isso do que o Júlio, porque eu cozinho mais. É verdade. Mas eu senti que eu tive mais criatividade na cozinha, porque a gente vai ter que ir se adaptando, né? Então o ovo a gente tem que adaptar com outra coisa, o leite a gente tem que adaptar. Então a gente vai mudando as receitas. Tem muitas receitas na internet, receitas veganas, e o legal é que quando eles falam que é pra você colocar um leite vegetal, tem tantas variedades de leite, então você pode colocar um leite de amendoim, um leite de soja, e o gosto também vai se modificar. Então sempre é uma coisa diferente. Isso desperta mais a criatividade, porque você tem que ir atrás de outras possibilidades na culinária vegana. O segundo benefício também entra quase na criatividade, que é o paladar. A gente começou a sentir novos sabores depois do veganismo. A gente começou a consumir o PTS, começamos a consumir o tofu. Tofu é uma coisa que a gente não se identificou tanto, mas é uma coisa diferente, né, pro nosso paladar. A gente conseguiu sair do tradicional, que a gente sempre sentia os mesmos gostos, pra ir pro mais diferente, e eu gosto bastante disso. Até nessa criatividade que eu falei pra vocês, que a gente sempre pode substituir por outras coisas, o gosto também do bolo, por exemplo, muda, né, conforme o leite que você coloca. E poder usar o que a natureza dá pra gente, são os grãos, as frutas, as leguminosas, tem tantas possibilidades que a gente não consegue enxergar, às vezes, seguindo uma alimentação com carne, ovos e leite. Quando você muda pro veganismo, você encontra uma vasta opção. Não que não existisse antes, mas a tua cabeça começa a abrir mais. No começo é difícil a gente se adaptar, mas depois que você vai pesquisando novas receitas e você também vai fazendo, se aventurando ali na culinária, eu acho que fica tão legal e fica divertido. Eu falo pro Júlio que depois que eu comecei a seguir o veganismo, eu gostei mais de cozinhar, porque a gente consegue inventar outras coisas e também não é tudo que a gente consegue encontrar igual o normal, né, com ovo e leite. Então a gente tem que fazer em casa. E a gente começa a se descobrir, começa a testar outras coisas. Eu acho super legal isso. Claro que ela tá falando de novas receitas e essa inovação pro paladar também, porque a gente descobriu muitas outras coisas que a gente podia comer. Mas não significa que a alimentação vegana é só coisas inovadoras e revolucionárias, porque a gente já comia arroz, feijão, couve, frutas, verduras, grãos, até lentilhas, esse tipo de coisa a gente já comia, mas a gente aproveitou essas possibilidades também para conhecer novas receitas e outros alimentos que a gente não consumia. Outras possibilidades com o mesmo alimento. Também. Acho que é isso que é o resumo, né, da criatividade, do gosto, porque a gente tá acostumado, eu pelo menos estava, nós dois, falando por nós dois, por exemplo, comer uma lentilha só daquela forma, né, cozida, e no veganismo a gente consegue ver que a lentilha pode ser feita de outras formas, pode ser feita para passar no pão, também tem o hambúrguer, que também dá para fazer com lentilha, e isso a gente nunca tinha parado para pensar. Eu acho que você sentiu esse estímulo para criar novas receitas e experimentar mais. Por estar habituado com produtos de origem animal, a gente acabava não experimentando. A gente sempre repetia as receitas. Era meio que arroz, feijão, um peito de frango e uma salada. Aí no outro dia, alguma coisa parecida, mudava um ingrediente ou outro. Até mesmo se vocês pegarem pra comprar em algum lugar um prato executivo, um prato feito, geralmente são as mesmas coisas. Arroz, feijão, uma carne, batata frita, salada, alface, tomate. Dificilmente vai variando muito. E a gente também não variava tanto. Agora a gente já varia mais as receitas. Outro ponto que também tem a ver com essa parte de cozinhar
é que eu percebi, pelo menos, que para as coisas que a gente prepara, tem ficado menos sujo. Suja menos o fogão, suja menos as panelas, suja menos até a parede, que quando a gente consumia mais produtos com carne, com leite, era mais fácil de ter panelas sujas, grudentas e uma gordura que espalhava mais. Mais grossa, né? Também. Ele fala isso porque é ele que limpa o fogão, é ele que limpa a cozinha. Exatamente. O leite de vaca também, muitas vezes ele deixa as coisas mais grudentas e difíceis de lavar, se você não deixar ele com água. Sim. Então, essa parte de não sujar tanto foi bem legal. Nosso fogão não anda mais tão gorduroso igual andava. Claro que você pode fazer um monte de coisa de fritura e vários alimentos que vão sujar bastante também numa dieta vegana. Mas mesmo quando a gente fez uma lasanha bolonhesa com proteína de soja, molho de tomate e milho e tudo mais, ficou super gostoso. A gente fez essa lasanha numa travessa, da mesma forma que seria com carne moída. Não ficou tão sujo quanto. Então a gente sente essa diferença no geral, assim, que suja menos, pelo menos pra nós, a gente percebeu. Outro benefício legal que eu percebi é que a gente acabou adquirindo mais consciência do que a gente está consumindo. Quando a gente tinha uma dieta onívora, a gente não se preocupava tanto com o que tinha em cada produto que a gente comprava. A gente não precisava ficar lendo as embalagens, a gente olhava a validade, tá dentro da validade, é o que a gente quer comer, a gente comprava. E muitas vezes tem uma quantidade imensa de química, de ingredientes que não fazem tão bem, e a gente não se importava tanto com isso. Depois que a gente aderiu à dieta vegana, a gente precisa sempre checar as embalagens, verificar se não tem algum produto de origem animal ali escondidinho. Consequentemente, a gente também lê as informações que tem em cada produto. Então a gente sabe mais o que a gente está consumindo, entende melhor o que a gente está comendo do que antes. Sim. E essa consciência de alimentação também vem um pouco da consciência do que acontece para a produção dos produtos com origem animal, né? Tem coisas que a gente só veio a saber e entender por conta dessa escolha que a gente resolveu fazer. Como, por exemplo, acho que a gente já comentou em outro vídeo, mas tem um corante que é feito com insetos, que é o corante carmim, geralmente. Ele tem vários nomes que ele pode aparecer, tem um código e tudo mais, mas ele é feito com insetos. É comum também batom vermelho, coisas vermelhas, é bem comum esse corante. Também a gelatina, né? Eu nem sabia que gelatina era de origem animal. E então algumas coisas que a gente nem sabia. E não só nesses que a gente não imagina, mas até no que a gente consumia normalmente, a gente às vezes não tem tanto conhecimento de como funciona. Eu, por exemplo, não imaginava que para a produção do leite eles engravidavam a vaca, depois separavam o bezerro da vaca, dependendo do se é macho ou fêmea, muitas vezes eles são executados já enquanto bebês, e depois quando a vaca diminui a produção de leite, ela também é mandada pro abatedouro. Então mesmo as vacas que produzem leite morrem, mesmo as galinhas que botam ovo morrem. É uma indústria bem cruel, assim. E esse tipo de coisa a gente não sabia antes de pesquisar e aderir à dieta para entender o que estava acontecendo. Eu ainda prefiro não pesquisar tanto. Mas o Júlio anda pesquisando bastante. Ele sabe bem mais do que eu sobre essa indústria. Eu já não tenho estômago para ficar vendo essas coisas. Mas eu sei que comer, né, carne, ingerir ovo, leite, não faz tão bem assim para os bichos. Isso da consciência, né, que a gente tá falando sobre também a questão dos animais, né? Antes eu gostava muito de comer X-Bacon. Eu gostava de comer X-Bacon, o sabor é gostoso. Mas eu nunca imaginava como que era o dano que eu causava para comer um X-Bacon. Hoje, parando para pensar, eu sei que para um X-Bacon vão morrer de 5 a 8 animais para que aquele X-Bacon exista. É muita coisa para 5 minutos comendo, 10 minutos comendo um sanduíche. E vamos para o último benefício, que é a compaixão. Eu acredito, a gente sentiu que depois que a gente começou a ter uma alimentação vegana, a gente ficou mais com compaixão pelos animais. Isso foi um dos motivos, né, que a gente virou vegano, mas depois que a gente começa a pesquisar, a ver documentários, a gente entende mais profundamente o que comer carne causa. E devido a isso a gente tem mais compaixão por todos os animais. Até esses dias eu falei, amor, vamos assistir MasterChef, que é uma coisa que eu adorava. Eu assisti desde o começo, acho que os primeiros eu assisti, daí ele começou a assistir junto comigo. E agora, né, esse ano lançou. E já no primeiro episódio eu já comecei a me sentir meio mal de ver aqueles peixes mortos. E eu falei, não, acho que a gente não vai mais assistir. Porque a gente sabe, né, que aquilo ali foi um bichinho, que ele estava lá feliz, na água, nadando.
E tá ali agora pra ser comido, sendo que não é uma coisa que a gente precisa. Então a gente não precisa comer carne, a gente não precisa comer ovo, nem leite, a gente consegue todas as vitaminas, com exceção da B12, mas a gente consegue todas as vitaminas de forma comendo só vegetais, legumes e grãos. E essa questão da compaixão a gente percebeu, pelo menos eu percebi, que até mesmo com os nossos companheirinhos de vida aqui, os nossos gatinhos, a gente já consegue se sentir melhor de estar com eles e poder dar amor. Eu tô passando a mão no Milo, que tá fora da câmera aqui. De poder conviver com eles e dar amor pra eles e também pros outros animais. Essa coisa da compaixão faz até com que a gente se sinta mais em paz, mais tranquilo enquanto a gente tá comendo. Mais leve, sei lá, a consciência fica mais tranquila. Eu senti muito disso, tipo, não estou comendo bicho morto. Não estou comendo um cadáver, então... Não estou gerando demanda para isso. A gente sabe que o veganismo ele não é perfeito e que existe efeitos colaterais também e não existe uma dieta perfeita e sustentável para todos. Mas a gente sabe que pelo menos a gente não está diretamente financiando para alguém ir lá e matar um bichinho para estar no nosso prato. Por isso que eu falei no começo do vídeo também, para quem tem uma realidade próxima da nossa, né? Quem tem acesso ao mercado, que vai ter uma seção de hortifruti, que tem como ter essa alimentação baseada em plantas, que vai suprir todos os nutrientes. Então, se por um acaso você está numa situação que não tem como isso, é diferente. Se você tá numa ilha deserta, só você e um porco... A famosa. É diferente. Então, a gente avalia caso a caso também. Não tem como apontar para todo mundo, numa tribo deserta lá, tá errado. É só para quem vive uma realidade próxima da nossa, com acesso ao mercado e tem como ter uma dieta baseada em plantas que vai suprir todas as necessidades, a gente não precisa realmente de produtos de origem animal. Então é isso, gente. Esses foram os benefícios, acho que os maiores benefícios que a gente sentiu na nossa vida. Se você é vegano ou vegana, comenta aqui embaixo quais foram os benefícios que você sentiu aí na sua vida. Se você pensa em virar vegana, comenta aqui. Eu quero virar vegana. Vai que tem. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreva aqui no canal porque a gente tá aí com uma meta de chegar aos 1000 inscritos até o final do ano. Então ajuda a gente, compartilha esse vídeo. Um beijo. 2 beijos. E até o próximo.